Muito bem, estamos começando o programa TCM Notícias. Como você sabe, toda semana aqui nas nossas redes sociais, a gente traz informações do Tribunal de Contas dos municípios do estado de Goiás, conversando com conselheiros, com procuradores, auditores, fazendo as nossas reportagens, discutindo assuntos relevantes para os municípios, para as prefeituras, para todos os cidadãos do estado de Goiás. Hoje, no nosso programa TCM Notícias, vamos continuar falando sobre o 14º Encontro Regional que vai acontecer aqui na Assembleia Legislativa na capital. Conversamos com a Vivian Borim, que é superintendente da Escola de Contas do TCM, e também com o procurador-geral do Ministério Público de Contas junto ao Tribunal, Henrique Pandim. Tem assunto também relevante, discussão no Pleno sobre a Comurg, empresa de limpeza urbana, aqui da cidade, e também sobre o SAMU, uma polêmica que tem repercutido muito nos veículos de comunicação. Nosso programa TCM Notícias, vamos falar também sobre as votações da primeira Câmara, Pleno, segunda Câmara, né? Fique ligado, já estamos de volta. E o primeiro assunto aqui no nosso programa TCM Notícias, no dia 26 deste mês aqui na capital, na Assembleia Legislativa, o TCM vai fazer o encerramento do 14º Encontro Regional. E nós conversamos sobre a programação, qual a forma para que os jurisdicionados possam se inscrever. Nós falamos com a superintendente de Escola de Contas, Vivian Borim. Veja. A gente vai realizar o 14º Encontro Regional na Assembleia Legislativa, no Auditório Carlos Vieira, no dia 26 de junho, a partir das 8 horas, uma programação que vai durar o dia todo, e vamos ter uma ênfase em algumas palestras que ficarão marcadas nas pessoas, né, pela sua contribuição, e também vamos ter painéis de debates sobre a responsabilidade fiscal no último ano de mandato, e uma palestra com o Procurador Regional Federal, Marcelo Wolff, que vai falar sobre um projeto que o TRE tem sobre as eleições do ano de 2024. As inscrições já estão abertas no sistema Sofos da Escola de Contas, dentro do site do TCM, e podem ser feitas, qualquer pessoa pode participar, mas convidamos aí todos os prefeitos, os vereadores, presidentes de Câmara e todos os agentes políticos, que nesse momento o agente político é o secretário, o prefeito, porque são deles que as contas, né, vão ser avaliadas no último ano de mandato. Principalmente esse ano que tem eleição, quer dizer, pode haver renovação grande de prefeitos e vereadores. É fundamental a participação neste evento? É fundamental porque o último ano ele tem tem procedimentos especiais que a Lei de Responsabilidade Fiscal prevê. Então, eles têm que saber quais são e utilizar-se delas, para que futuramente eles não tenham problemas em relação à prestação de contas, né, e processos de prestação de contas. Qual que é a avaliação da Escola de Contas desses eventos que já foram realizados no estado todo, em 5 regiões? Esse ano, em especial, eu fiquei muito surpresa pela participação e o engajamento de todos, né, no interior que estivemos. Realmente foi uma participação muito boa, maciça das pessoas, das cidades, das regiões. Então, o recado foi dado, a gente passou as informações e, assim, eles vão replicar. Nós entregamos também uma cartilha produzida aqui pelo Tribunal para todos que participaram, com essas regras, com as vedações, com as condutas, né, que são previstas, e essa cartilha vai orientar, então, o trabalho neste ano. E também vamos entregar essa cartilha no dia 26. Olha, este evento da Assembleia Legislativa vai estar aberto a todas as pessoas. É só se inscrever. Nós já dissemos aí como fazer isso com a superintendente de Escola de Contas, Vivian Borim. É importante, principalmente neste ano que nós temos eleições municipais, possivelmente com trocas de prefeitos, aqueles que não vão à reeleição, e também de vereadores. É importante que eles possam saber quais são as obrigações junto ao Tribunal de Contas dos municípios do estado de Goiás. E agora você fica com a votação da primeira Câmara.
Em sessão conduzida pelo vice-presidente e conselheiro Daniel Goulart, a primeira Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 53 processos das pautas número 20 e número 65 na terça-feira, 11 de junho. Os demais integrantes, os conselheiros Francisco José Ramos e Sérgio Cardoso, os conselheiros substitutos Pedro Bastos e Maurício Azevedo e o procurador de contas José Gustavo Ataíde também participaram remotamente. Os processos foram lidos pela superintendente de secretaria em substituição, Lorena Simão. Foram aprovados concessão de aposentadorias, editais de concurso público, processo seletivo, balancetes, dentre outros. A sessão pode ser revista no canal do Tribunal no YouTube, TCM, Tribunal a serviço da sociedade. E o presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, conselheiro Joaquim de Castro, recebeu o título de cidadão de Itaberaí, a homenagem que a cidade prestou ao presidente, que tem feito um trabalho extremamente significativo junto ao TCM. Veja na reportagem. A Câmara Municipal de Itaberaí foi palco de importantes homenagens na noite da última sexta-feira, 7 de junho, quando, em sessão especial, o presidente do TCM de Goiás, Joaquim de Castro, foi agraciado com o título de cidadão itaberino, em reconhecimento aos seus trabalhos significativos ao município. Na mesma sessão, Marcelo Fonseca, integrante do Núcleo de Assessoramento Especial da Presidência do Tribunal, recebeu a medalha Salvador Pedroso de Campos. O evento contou com a presença de diversas autoridades, incluindo o conselheiro substituto Laércio Guedes, o conselheiro aposentado Honor Cruvinel, o presidente da Câmara João Pereira, o Pereirinha, a prefeita Rita de Cássia e outras importantes personalidades. As homenagens foram em reconhecimento e agradecimento pelos significativos serviços prestados à comunidade de Itaberaí. Nós, itaberinos, estamos super felizes em receber 2 conterrâneos do calibre desses 2 homens. A Câmara está de parabéns e eu estou muito feliz porque agora Itaberaí engrandece mais, Itaberaí fica mais alegre, Itaberaí tem mais poder, Itaberaí está mais presente, porque são pessoas especiais. Muito obrigado. Itaberaí sente-se honrada em poder homenagear esse homem no dia de hoje. Então eu tive a felicidade de consultá-lo e subscrever o título de cidadania para o nosso amigo Joaquim. Então, hoje nós vamos concretizar de vez Joaquim, cidadão itaberino de fato e de direito. A felicidade é tamanha poder recebê-lo em Itaberaí e agora ser um irmão itaberino, né? Eu tenho certeza que quando ele passar aqui na GO 070 para ir para Jussara, para ir lá para a Fazenda Nova, que é a terra natal dele, ele vai passar e vai parar, porque aqui ele é filho dessa cidade, irmão nosso. Então, Joaquim, receba essa homenagem do fundo do nosso coração para uma pessoa merecedora. Fico muito honrado em receber essa homenagem, aprovado por unanimidade pela Câmara, justamente no dia que o presidente do Tribunal de Contas recebe o seu título de cidadão itaberino na mesma data. O Tribunal de Contas hoje ele é parceiro dos municípios, né? Itaberaí não foge a regra. Então, todas as demandas que chegam ao tribunal são sempre bem atendidas, né? Principalmente quando tem alguém da cidade lá no tribunal que defende os interesses da nossa municipalidade. Isso me deixa bastante alegre, feliz, responsável pela condecoração e, acima de tudo, é uma demonstração também do trabalho que o Tribunal de Contas tem feito para o Estado de Goiás e para os prefeitos, as prefeituras. Então, com isso, a gente, o reconhecimento aqui é pessoal, mas, na verdade, ele vem da instituição Tribunal de Contas. Vamos acompanhar agora a votação do Pleno e as discussões que aconteceram sobre a Comurg, a empresa de limpeza urbana aqui da nossa capital e também do SAMU. Essa semana foi extremamente importante no TCM, também em função dessas discussões, assuntos relevantes que tiveram repercussão aqui no Estado.
a imprensa esteve lá mostrando todo o trabalho e a gente vai falar agora para você aqui no nosso programa TCM Notícias. Acompanhe. Em sessão presencial transmitida ao vivo pela internet, o Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 52 processos na quarta-feira, 12 de junho. Os processos constavam da pauta número 67, que foi analisada e julgada pelos conselheiros Joaquim de Castro, presidente, Daniel Goulart, Francisco José Ramos, Valcenor Braz, Fabrício Mota, Sérgio Cardoso e Humberto Ardar, pelos conselheiros substitutos Laércio Guedes, Pedro Bastos, Flávio Luna e Maurício Azevedo e pelo Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Henrique Pandim. A secretária de plenário, Lorena Simão, anunciou os processos da ordem do dia. O advogado Paulo César Caldas Pinheiro e o prefeito de Ipameri, Jânio Pacheco, fizeram sustentações orais em processos da cidade. Na votação mais aguardada do dia, o Pleno decidiu que a Comurg é uma empresa dependente da Prefeitura de Goiânia. O colegiado decidiu ainda que a companhia deve passar por ajustes de fiscalização para apurar as despesas com pessoal, as dívidas e as operações de crédito. A votação foi acompanhada do plenário por vários veículos de comunicação, como TBC, Rádio CBN Goiânia, Jornal Opção, Jornal Popular e o site Diário de Goiás. Outro processo que movimentou o debate dizia respeito ao SAMU da capital. Uma representação do Ministério Público de Contas questionou a contratação em caráter emergencial de empresa de tecnologia para gerir a central de regulação por conta da alta demanda pelo serviço devido aos crescentes casos de dengue. Em consonância com o MPC, o voto apresentado pelo conselheiro Fabrício Mota questionou as razões da contratação, visto que a maior demanda é por atendimento às vítimas de acidentes de trânsito, transferências hospitalares e demais situações de urgência ou emergência, com sofrimento intenso ou risco de morte ou sequelas. O Pleno acabou aprovando expedição de medida cautelar, suspendendo a contratação e os pagamentos da empresa prestadora de serviço, além de determinar ao secretário de Saúde que garanta a continuidade dos trabalhos. A sessão foi transmitida ao vivo e pode ser revista no canal do Tribunal no YouTube. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade. Foi barrado no Tribunal de Contas dos Municípios o contrato emergencial de terceirização do SAMU em Goiânia. Os conselheiros não aceitaram o principal argumento da prefeitura, a epidemia de dengue, porque transportar pacientes com dengue nem está no topo da lista das principais ocorrências que precisam de ambulância do SAMU. A decisão do tribunal tem que ser cumprida imediatamente pela prefeitura. Está lá na própria decisão do conselheiro relator, que foi acatada à unanimidade pelo plenário, pode ensejar não apenas penalidades de ordem pecuniária, como multas, mas também o afastamento do próprio secretário, caso seja verificado o descumprimento da medida dada pelo tribunal. Foi atendendo ao pedido do Procurador de Contas que o TCM analisou supostas irregularidades no contrato emergencial para a terceirização do SAMU. Os conselheiros determinaram que o secretário de Saúde de Goiânia, Wilson Polara, suspenda o procedimento administrativo para a contratação do serviço e também a execução do contrato, que não faça qualquer tipo de pagamento caso tenha sido firmado. Os conselheiros também pediram que sejam tomadas medidas para garantir a continuidade do serviço, que é dever do poder público e direito do cidadão, que renove os contratos de credenciamento dos médicos vinculados ao SAMU, os que estão prestes a vencer e os que não foram renovados em 2024, e que seja contratada mão de obra suficiente para que o quadro de servidores seja o mesmo de dezembro do ano passado. A Secretaria de Saúde de Goiânia usou como principal justificativa do contrato emergencial do SAMU o enfrentamento à epidemia de dengue. Fez isso com base num decreto publicado em março que declarou situação de emergência para dengue aqui na capital. Esse decreto tem validade de 180 dias, portanto, vence em setembro. Já o contrato emergencial, se fosse assinado agora, iria até dezembro. Portanto,
extrapola a situação de emergência para a dengue. Mas esse não foi o único problema encontrado pelo Tribunal de Contas dos municípios. O transporte de pessoas com dengue nem aparece entre as principais ocorrências do SAMU. O maior número de atendimentos é para vítimas de acidentes de trânsito, depois pessoas que sofreram quedas, que tiveram derrame ou infarto. O atendimento à situação de dengue não é nem de perto aquilo que mais demanda a atividade do SAMU, né? Inclusive, segundo nos foi repassado e consta no processo, sequer tem lá essa classificação específica de atendimento à dengue. Além disso, o TCM diz que a falta de médicos no serviço foi provocada pela própria prefeitura, que não renovou os contratos que venceram. Por último, o procurador de contas diz que os problemas do SAMU são antigos e que as melhorias não devem ser feitas por meio de um contrato emergencial, mas por licitação. O poder público ele precisa se pautar pelo planejamento, até mesmo para que os órgãos de controle possam analisar esses motivos. Então, se é necessário, por exemplo, que o SAMU tenha um sistema diferente de software, de operação, se é necessário que ele tenha uma outra estrutura, uma outra capacidade, então que isso seja planejado, até porque isso seria uma mudança para permanecer no futuro. É mais uma derrota jurídica para o secretário de Saúde que prolonga um outro problema da crise do SAMU, porque não é apenas a terceirização para contratar 7 médicos reguladores, 2 radiooperadores, 8 enfermeiros, 34 técnicos de enfermagem, 12 médicos tripulantes e 34 motoristas que fica parada, já que o edital previa também o aluguel de 17 viaturas que substituiriam as ambulâncias sucateadas. Esse é um problema que se arrasta há anos e que já fez o Ministério da Saúde realizar uma auditoria e cortar repasses para a Prefeitura de Goiânia. Hoje, das 17 ambulâncias do SAMU, apenas 5 estavam rodando. Funcionários que estão no serviço há anos reclamam de perseguições de chefes e das péssimas condições de trabalho. Pneu furado, pneu sem careca, tá certo? Manutenção mecânica não tem. As oficinas não querem mais prestar serviço para a prefeitura porque não paga, não recebe. Tem mais de 6 meses que a oficina não recebe. Lava jato, as viaturas tudo sujas. Não tem condições nenhuma de gestão. Persegue todo mundo. Tirou daqui 4 funcionários de carreira antigo. Por quê? Porque eles não ficam calados. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde disse que o processo de melhorias para o SAMU ainda está em construção e que as orientações do TCM vão ser acatadas. Esclarece ainda que não há falta de profissionais no SAMU. Atualmente estão lotados na unidade 84 técnicos de enfermagem, 24 enfermeiros e 61 médicos, sendo 41 efetivos que cumprem 7 plantões mensais de 12 e 20 horas, os credenciados que cumprem de 8 a 10 plantões de 12 horas por mês. E sobre a denúncia do servidor sobre a falta de estrutura e perseguição, pedimos há pouco uma nota à Secretaria de Saúde de Goiânia, mas ela ainda não chegou. As dívidas da Comurg que devem entrar nas contas da Prefeitura a partir de 2025. Uma decisão do Tribunal de Contas dos Municípios colocou a companhia como dependente financeiramente da Prefeitura, o que pode causar um rombo no caixa do Executivo Municipal, principalmente para o prefeito que assumir a gestão da capital no ano que vem. A companhia de limpeza foi criada em 1974. Era para ser uma empresa independente, mas na verdade sobrevive do dinheiro que vem do principal cliente, a Prefeitura de Goiânia. Em 2015, o Tribunal de Contas dos Municípios abriu um processo para investigar essa dependência da Comurg em relação aos recursos municipais. Em 2019, o tribunal mandou a Prefeitura declarar a Comurg uma empresa dependente e contabilizar as despesas dela como despesa do orçamento municipal. A outra possibilidade era torná-la de fato independente, para que caminhasse com as próprias pernas, prestando serviços a outras prefeituras, por exemplo. O prazo se esgotou naquele mesmo ano e nada foi feito.
Agora, mais uma vez, por unanimidade, os conselheiros declararam a Comurg uma empresa 100% dependente de recursos da Prefeitura de Goiânia. No tocante à prestação e julgamento das contas, que a Comurg, criada sob o regime de sociedade de economia mista, caracteriza-se como empresa estatal dependente em relação ao seu ente controlador, Prefeitura de Goiânia. Apesar dessa decisão do TCM, na prática, o procurador jurídico do município disse que nada vai mudar na vida do morador da capital. O serviço, assim como está havendo a transição do consórcio, né, agora que está fazendo a coleta e remoção de entulhos e varrição mecanizada, isso não altera em nada na vida cotidiana do cidadão. O que vai alterar é quem vai executar esse serviço. Se ainda será a Comurg, se ao longo do tempo esse serviço vai ser absorvido pela Prefeitura de Goiânia e após ser absorvido, se ele vai ser feito diretamente ou através de uma terceirizada de uma licitação. O problema vai ser para o próximo prefeito que assumir a gestão. Primeiro, por causa das dívidas milionárias. A SEI da Câmara Municipal do ano passado apurou que a Comurg deve só em impostos mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Já em dívidas trabalhistas, são cerca de 30 milhões. E ainda tem as despesas correntes. Toda a parte financeira, receitas e despesas da Comurg passam a integrar o orçamento do município. E tem um limite máximo que todos os serviços da Prefeitura que a Prefeitura pode utilizar para pagar servidores, para evitar que a folha salarial ultrapasse um valor X do orçamento e faça com que não possa haver investimentos. Então, o que vai mudar na prática é essa contabilidade. Se essa decisão do Tribunal de Contas dos municípios começar a valer já a partir de janeiro do ano que vem, todas as despesas da Comurg, como a folha de pagamento dos servidores e as dívidas antigas, serão assumidas pela Prefeitura. A atual administração do Paço entende que isso poderia provocar um desequilíbrio nas contas. E por esse motivo, o município apresentou aos conselheiros do TCM um termo de ajustamento de gestão, para que essa incorporação da Comurg seja feita aos poucos, até o ano de 2029. A proposta diz que a Secretaria de Infraestrutura terá de reduzir gradativamente os serviços contratados da Comurg. A Secretaria de Finanças terá de fazer planejamento para aproveitar servidores efetivos da Comurg. A Comurg caberá aprimorar o controle de custo da empresa e criar um plano de fiscalização dos serviços prestados ao município. O termo de ajustamento será analisado pelos conselheiros do TCM num outro momento. O que vale para agora é a decisão de colocar as contas da Comurg nas despesas do orçamento da Prefeitura. O vice-presidente do TCM entende que é uma forma de dar mais transparência aos gastos da companhia. Em alguns serviços, a Prefeitura pode perder agilidade, porque a empresa pública, não, no caso, uma empresa de economia mista, como é o caso da Comurg, ela tem mais agilidade nas contratações, né? Inclusive de pessoal. Mas realmente dá mais transparência, isso seria mais transparente. E esse problema comum, que eu acho que inclusive usando a expressão popular, é o maior abacaxi para a próxima gestão. Então eu penso que realmente vai poder trazer mais transparência. A Comurg disse que só a Prefeitura vai se manifestar sobre a decisão do TCM. Acompanhe agora a votação da segunda Câmara. Sob a presidência do conselheiro Valcenor Braz, a segunda Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 37 processos na sessão de quinta-feira, 13 de junho. Votaram os processos da pauta número 68, o conselheiro Humberto Aidar, os conselheiros substitutos Flávio Luna e Laércio Guedes do Amaral e o procurador do Ministério Público de Contas, Regis Gonçalves Leite. Os anúncios foram feitos pelo secretário de plenário Leon Silva, enquanto que a intérprete Vanusa Oliveira fez a tradução para a linguagem de sinais. A sessão remota foi transmitida pela internet e está no canal do Tribunal no YouTube. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade. E
nós estamos encerrando agora o programa TCM Notícias. Como você acompanhou nesta edição, assuntos importantes, relevantes. Falamos sobre o 14º Encontro Regional, que vai acontecer no dia 26 aqui na Assembleia Legislativa, em Goiânia. Também sobre o trabalho do TCM com relação à prefeitura da nossa capital, sobre a Comurg, o SAMU, né? Essa discussão ela está repercutindo muito aqui na nossa cidade, inclusive com cobertura da imprensa, todos os dias em cima deste assunto que é relevante. Limpeza urbana, assistência às pessoas que são acidentadas aí nas ruas da nossa cidade, do trabalho do SAMU, né? Isso é muito importante. Então, nós estaremos de volta no nosso programa TCM Notícias da próxima semana, com mais informações. Você fica aqui com os nossos contatos, ligue, dê sua sugestão, use a ouvidoria do TCM para fazer reclamação e sugestão. Você pode ser um fiscal junto ao TCM aí no seu município, por isso que é relevante o seu trabalho. Nós estamos aqui justamente para atender você. Na próxima semana, como eu disse, estaremos de volta com o programa TCM Notícias. Até lá!